Olá, eu sou a professora Ieda Guedes, sou fisioterapeuta e acupunturista, e nós estamos mais uma vez gravando dos estúdios da Faculdade Ebramec para o nosso canal Saúde Integral. E hoje eu tenho o imenso prazer de entrevistar a professora Ana Paula Cascarani, que é musicoterapeuta. A Isso mesmo. professora fez graduação em musicoterapia e ela vai nos contar como é fazer a graduação em musicoterapia e ser musicoterapeuta. Muito bem. Bom dia, Ieda. É um prazer estar aqui no seu canal. Bom dia a todos. E muito bom poder falar um pouco desse assunto, né? Exatamente, porque as pessoas não conhecem, é um assunto que ainda está meio fechado, né? Sim, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, não sabem que tem graduação, inclusive, né, de musicoterapia. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui no seu canal e poder falar um pouquinho sobre isso. Bem, então a musicoterapia é uma formação, uma graduação de 4 anos, né? E então os alunos, né, os pretendentes a serem musicoterapeutas Aham, estudam algumas disciplinas da área médica, da área da saúde, né? certo. Que é neurologia, neurofisiologia, toda a parte da área de psicologia também, né? E tem a parte musical, a parte artística. Então, o musicoterapeuta também precisa saber música. Certo, É, ele tem que ser, tem que tocar algum instrumento, tem tem que que tocar um tocar. instrumento, tem que Uhum. saber música, estudar música é fundamental, porque a música é a ferramenta de trabalho do E você, musicoterapeuta. depois que você fez a sua graduação, você fez o que em relação à música para poder se aperfeiçoar mais? Então, no meu caso, eu já estudava música, Você né? toca qual instrumento? Eu toco piano. Então, a música, para mim, sempre fez parte da minha vida, né? Certo. Aos 5 anos e meio, eu ganhei um pianinho de presente, Aham. um brinquedinho, né? Um brinquedo, um pianinho, e eu ficava com aquele piano, eu dormia com o piano, né? Eu ficava atrás do piano, e até que meus pais falaram, acho que essa menina quer estudar música, né? E aí eu fui, estudei piano, né? Comecei a estudar. Então, durante os estudos da música, eu percebia que a música era tudo para mim, era importante para mim, né? E aí eu quis estudar, fazer uma faculdade que pudesse unir a música, e eu venho de família de professores. Aham. Então eu também, na época que eu estudava, existia o magistério, então eu havia feito o magistério e eu lecionava. E eu, durante as aulas, eu tocava violão, eu levava o violão para tocar, eu cantava com as crianças e percebia que a música ajudava no aprendizado. Então eu Certo. busquei Uhum. uma faculdade, um curso que pudesse, que eu pudesse me aprofundar mais sobre esse tema, né? Mas por que que você não foi fazer faculdade de música e sim de musicoterapia? Pois é, olha só. Eu não queria ser musicista, assim, para tocar, ser uma Aham. profissional, né, da música. Eu queria ser uma profissional da área da saúde, né, porque eu queria entender melhor sobre os processos do aprender, né, porque na época eu era professora, né, de educação infantil. Então, o que que acontecia que a música facilitava o processo do aprendizado? E aí, por isso que eu busquei a musicoterapia e não só a música, né? Ser musicista, por exemplo, não me Aham. interessou. Mas o que que é então exatamente a musicoterapia? O que que ela faz? A musicoterapia, o musicoterapeuta, ele utiliza os elementos da música e do som para fazer tratamento, prevenção, Ah. promoção de saúde e tratamento. Então, isso é que é o incrível da musicoterapia. E isso realmente funciona? Tem comprovação científica a respeito disso? Sim, temos bastante comprovação. A comprovação que a gente tem, maior mesmo, né, é que a gente percebe na gente o poder que a música tem, né? De Certo. integrar as Uhum. pessoas, da gente se socializar melhor quando tem música, e que a vida da gente é uma trilha sonora, se a gente parar para pensar, né? E a musicoterapia, Ieda, uma coisa interessante que me chama muito a atenção e quanto em relação até às pesquisas que tem, é que ela nasce, a musicoterapia, ela nasce, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, onde os feridos de guerra, eles foram hospitalizados, né? E Certo. aí foram contratados músicos,
Quando você me pergunta por que você não escolheu a faculdade de música, né? Mas foi daí que surgiu essa ideia. A gente, até inclusive, depois eu volto aqui nesse ponto, é que eu lembrei de uma coisa importante para falar para as pessoas, né? O Davi tocava a harpa, né? O Davi da Bíblia. Da Bíblia, para o rei Saul. E ele acalmava, acalmava os ânimos, como diziam, né? E como é dito na Bíblia, né? E aí, então, a gente tem o Platão, Aristóteles, Sócrates, que foram estudar esse poder da música, como que ela faz isso, como que acalma, né? Então, esse estudo já é muito antigo, né? E aí, então, voltando na questão da musicoterapia, dos feridos de guerra, que aí é que nasce, que surge a musicoterapia, esses músicos iam nos hospitais tocar para os feridos de guerra. E aí percebia-se que a alta era mais rápida. Então, se fortalecia o emocional. Mas se percebeu que, enquanto os músicos tocavam, esses pacientes, eles se emocionavam. E esses conteúdos internos de emoções se afloravam. E aí, esses músicos não conseguiam trabalhar... Não dá para entender o porquê que acontecia isso. Não conseguiam trabalhar com esse conteúdo. Daí surge a musicoterapia. Então, quando você me pergunta, funciona? O que é a musicoterapia? Funciona porque a música é uma ferramenta potente, muito potente. E o musicoterapeuta, então, é um terapeuta, por isso que ele tem essa formação na graduação, com essas disciplinas. Certo. Ele é um terapeuta e que vai usar essa ferramenta, justamente para acessar essas emoções. Né? Então, ele vai acessar essas emoções, vai acessar todo um processo cognitivo de pensamentos. Esse conteúdo vai vir para fora e ele vai, como terapeuta, trabalhar esse conteúdo. E ele trabalha esse conteúdo também musicalmente. Isso que é o mais interessante. O musicoterapeuta, quando atende o seu cliente ou seu paciente, né, como quiser denominar, ele vai observar a melodia da fala da pessoa. Como que a pessoa está falando? Como que é essa voz? Como que é o corpo? Como que essa pessoa, ela cruza a perna, ela vira a perna? Como que é o ritmo dela? Então, nós musicoterapeutas, a gente olha para a pessoa e a gente vê na pessoa uma partitura musical. E aí, a partir daí, você escolhe o que vai tocar? Exatamente. É isso. Aí o musicoterapeuta, a partir daí, ele escolhe o que ele vai tocar, ele mesmo pode tocar, o que ele vai compor junto com o seu cliente. Então, por isso que alguns profissionais da área da saúde usam música, né? Fisioterapeutas, psicólogos, médicos, né? Usam a música, mas como um apoio. Não é musicoterapia, é diferente. Por exemplo, eu costumo usar mantras. Eu deixo bem baixinho o som de uma cantora que eu gosto muito. Ela gravou uma série de mantras indianos e eu deixo tocando aquilo bem baixinho, quase imperceptível dentro do meu consultório. Mas isso não é musicoterapia. Não é musicoterapia. O que é, então? O que eu faço? Você usa a música como um apoio para o seu trabalho, um apoio para deixar o ambiente mais leve, para aquela pessoa, para que ela encontre um acolhimento, um aconchego. A música aconchega também as pessoas, né? E você percebe que você escolhe a música, não é a sua cliente. Exatamente. Né? Então, para nós, para os musicoterapeutas, o que nos importa é encontrar o som do cliente, a identidade sonora dele. E a partir daí a gente desenvolve um protocolo, um tratamento, percebe? Então, é essa a diferença. Então, a musicoterapia, ela nasce lá da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando você me pergunta sobre estudos, né? Então, esses estudos, eles se baseiam de que na vida intrauterina, nós vamos nos comunicando sonoramente. Então, a mãe, né, a gestante, o pai, enfim, né, eles estão em contato com o bebezinho ali, né, o feto, o embrião, o feto. Então, ali ele já vai entrando em contato com toda uma sonoridade. A sonoridade que está vindo da mãe, né? Então, o líquido amniótico e a voz mesmo da mãe,
a voz do pai, das pessoas que estão próximas. Então, a gente tem comprovação científica que o bebê nasce, né? E aquilo que a mãe ouvia durante a gestação, se esse bebê tiver uma cólicazinha, tiver um desconforto, essa mãe usar a música, usar o jeito que ela cantava, na gestação, a criança se acalma. Acalma o bebê. Acalma, isso já foi comprovado. Uhum. Então, a gente percebe o quão poderoso é, né? E para musicoterapia, a gente usa isso. É a partir daí, dessa musicalidade que todos nós temos. Na musicoterapia, nós acreditamos que nós somos feitos de silêncio e som, como o Lulu Santos canta na música, né? Somos feitos de silêncio e sons, então por isso a gente precisa resgatar qual é o teu som, qual é a tua identidade sonora e a partir dela a gente faz o tratamento. Certo, muito interessante. É conversa para mais de metro, né? Sem E, dúvida. Ana Paula, o que são esses instrumentos que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe esse instrumento, ele é um metalofone. Metalofone? É diferente, que é isso? É diferente do xilofone, né? O xilofone ele é feito de madeira, as teclas são de madeira. Tá. Essa aqui são teclas de metal e ela tem esse som muito agradável, né? Eu trouxe ele, na verdade, para a gente deixar um cenário mais musical e para dizer uma coisa importante na musicoterapia. Então, recapitulando, a gente busca a musicalidade do indivíduo, né? Certo. E essa musicalidade, ela tem melodia, harmonia e ritmo, né? E é isso que a gente vai buscar durante o tratamento. Então, a melodia são sons tocados sucessivos. A harmonia são sons tocados juntos. Por exemplo. E o ritmo é quando o ritmo é aquele que sacode a poeira, né? Que levanta a plateia. Então eu posso colocar. Eu faço uma marcação, por exemplo, né? E eu trouxe também para ilustrar esse instrumento, para dizer que como que funciona, né, uma sessão de musicoterapia. Então, durante a sessão, nós trabalhamos com o cliente de duas formas: o fazer musical e a escuta musical. O fazer musical, ele é muito importante porque quando eu tenho um material expressivo, a gente chama o instrumento musical para o musicoterapeuta de material expressivo, porque é ali que eu vou projetar as emoções, né? É ali que eu vou expressar a minha musicalidade, é ali que o musicoterapeuta vai entender, ouvir essa musicalidade. Então, por isso que a gente usa o fazer musical. E a escuta musical é o cliente ouvir músicas que podem ser já músicas prontas mesmo, ou do próprio musicoterapeuta que vai criar e compor ali na hora para ele. Então, por isso que eu trouxe para a gente ilustrar e entender um pouco isso, né? Certo. E esse outro? Esse outro aqui, que como nós estamos numa faculdade de acupuntura, né? Certo. Existe a musicoterapia chinesa. Olha que coisa interessante. Que interessante. Que não é usado muito no Brasil. Não é, né? É um outro sistema de trabalho, porque aí o musicoterapeuta também aprende, ele também se forma como acupunturista, certo. Né? E aí ele utiliza as frequências sonoras, né? Ele usa as frequências de cada som, de cada nota musical. O que é cada negocinho desse? Esse daqui, então vou mostrar aqui para a câmera, para o pessoal que está nos assistindo conhecer. Isso são diapasões. Não são negocinhos, são diapasões. São diapasões, isso. E esses diapasões, cada um tem uma nota musical. Né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí, cada um desse, né, ele tem uma frequência sonora. E aí, nós colocamos nos pontos de acupuntura. Né? Porque esse mostra para mim aqui no ponto IG4, por exemplo, que é um ponto muito usado da acupuntura, todo mundo conhece. Mostra para mim como é que funciona. Pena que vocês não vão poder sentir. A Ieda vai sentir e vai dizer. Então é só percutir, né? Nossa, que maravilha! Vibra até a alma. Então, pois é, a ideia é essa, Ieda.
A ideia desse princípio... Então, eu fico imaginando a pessoa deitada na maca, tranquila, não precisa levar as agulhadas e leva uma música até a alma. Exatamente. A ideia é essa, a ideia é afinar. Como assim Então, afinar? Afinar o ponto? Como a gente afina os instrumentos musicais, né, para tocar numa orquestra, a gente vê, todos estão afinados. E essa questão da afinação é muito interessante, porque eu toco meu instrumento, mas o outro também vai complementar o outro instrumento. Então, numa orquestra, um vai complementar o outro, um tem o tempo que o outro vai tocar, e todos estão afinados. Todos Certo. precisam estar afinados para ter essa sonoridade. E aqui é isso, o diapasão, ele afina, ele tem uma afinação própria, e a partir dele que a gente afina o instrumento. E no caso, na medicina, aqui na musicoterapia chinesa, né, é esse princípio que é utilizado, da afinação, das frequências. Então, nós vamos afinar o corpo. Certo. O corpo e a alma. Então, tudo fica vibrando. Sim, porque eu senti ele realmente... Ele vai profundo, realmente. É profundo. Uhum. E aí, ele pode ser usado nos pontos de acupuntura ou nos chakras, né? Uhum. Então, a pessoa, ela sente realmente que ela está vibrando. Ela sente, e aquilo tranquiliza. A ideia... O tranquilizar, eu acho que é até uma consequência, mas a ideia é... temos bloqueios de energia, né? Devido ao estresse e doenças, né? Algumas patologias. Então, esses bloqueios fazem com que, por exemplo, o rim esteja sobrecarregado, né? O fígado esteja sobrecarregado. Então, a gente utiliza, né, os diapasões justamente para fazer o quê? Dispersar, né, essa energia e colocar essa nova, né? Então, entendi. tem um estudo que isso ainda está em estudo, né? De que cada órgão, ele tem uma frequência, tem uma vibração. Então, aí a gente dispersa essa energia que está ali bloqueada, desbloqueia e utiliza esse som para colocar ele para afinar naquela frequência exata. Então, por exemplo, o rim, ele tem que estar na frequência exata e a gente coloca essa frequência. E a pessoa sai afinada. Afinada com a vida. Muito interessante. Mas, professora, conta para mim como é que funciona o atendimento dentro de um hospital. O hospital contrata um musicoterapeuta? Como é que é? Então, né, a gente até falou no início da nossa conversa aqui sobre como surgiu a musicoterapia, né? Os hospitais ainda não contratam nem músicos e nem musicoterapeutas. Aquelas pessoas, aqueles vídeos que a gente vê no Facebook, nas redes sociais, são voluntários, então? São voluntários, é um trabalho voluntário. Existem alguns hospitais em São Paulo que contratam, mas são poucos. São poucos, a maioria são voluntários. E acontece que o músico, ele toca, ele faz esse trabalho belíssimo, fantástico, né? Porque a pessoa que está hospitalizada está fragilizada também emocionalmente. Então, ela recebe aquela música toda, né? Para ela. E aí, ela consegue se transportar, né? A música, ela vai transportar, ela vai acessar a memória, né? Vai acessar todos os sentidos, né? E também acredito que dê um pouco de ânimo, né? Para a pessoa, leva um pouco de leveza, né? E só que a gente percebe, assim, que o músico, ele não tem justamente a formação para trabalhar com o conteúdo que vai sair dali. Né? Todo esse conteúdo, todas essas emoções que vão ser cutucadas ali pela música. Então, na verdade, teria que trabalhar em conjunto com o psicólogo? Sim. Muitas vezes isso acontece, porque o músico vai lá, toca e aquelas emoções, elas se afloram, aí depois se tem o psicólogo hospitalar, dá uma passadinha por lá, mas isso não acontece. Isso não acontece. Ele vira mais um momento mesmo de recreação, digamos assim, né? Um momento de descontração, porque a família também muitas vezes está ali visitando o seu parente, né? Então, todos participam daquele momento, né? E o músico vai lá e leva vida, leva uma vida lá para dentro do hospital, né? Já o musicoterapeuta no hospital, o que ele faz?
o musicoterapeuta no hospital. Existem musicoterapeutas em alguns hospitais em São Paulo, mas também são voluntários. Não trabalha. Não. É difícil. Não é contratado. Não é contratado. Ainda isso é difícil. O que o musicoterapeuta faria? Ele iria fazer um questionário, uma anamnese com aquele paciente que está ali, para saber do histórico sonoro dele, que tipos de música que ele ouvia, para ele poder já ir montar uma coisa mais assertiva para se trabalhar com aquela pessoa. Certo. Quanto que o músico, qual é o repertório? Nós trabalhamos com repertório. Mesmo o musicoterapeuta trabalha com repertório. Só que é um repertório que a gente vai buscar do cliente, né? Essa é a diferença. Não é um apoio. A gente só não vai lá dar um apoio. Não, nós não vamos fazer isso. A gente vai tratar usando o próprio repertório do cliente. Você percebe? É essa a diferença, né? Então, o músico, ele não tem acesso a isso. Não dá tempo. Ele vai chegar, ele vai tocar e ele vai embora, né? E então, diz uma coisa, acesso. O que é que você acha do futuro do musicoterapeuta? Existe uma boa perspectiva para o mercado começar a contratar esse profissional? O que você nos diz? Eu acho que sim, Ieda. Pelo menos na minha experiência, tem muitas pessoas buscando, mais interessados no assunto, até por conta dos trabalhos que a gente já tem publicado, né? Trabalhos científicos, com comprovação científica. Então, as pessoas estão percebendo a importância, né, de ter esse profissional, né? Então, eu acho que é um futuro bastante promissor. Agora, estamos num caminho bom. Certo. Que bom, né? Tomara que dê certo. E Sim. para encerrar, como eu disse que eu uso mantras no meu consultório, fala um pouquinho pra gente sobre o mantra. Sim. Então, uma dica, né? Para os profissionais da área da saúde que queiram usar música, né? Eu até tenho, vou fazer uma propaganda minha aqui. Do seu canal? Do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que as pessoas podem acessar. Esse canal justamente... Como chama o seu canal? Ana Paula Cascarani. Nós vamos deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o canal da professora. Isso, ótimo, acessem. Que lá, acessem e se inscrevam, né? Precisa Exatamente, se inscrever, tem que se inscrever. Clicar naquele sininho que aí vai recebendo as notificações. Mas o canal, essa proposta do canal é justamente para as pessoas conhecerem mais a musicoterapia, né? E a diferença do trabalho com a música e do trabalho com a musicoterapia. E como você me perguntou sobre o mantra, por que funciona, né? É incrível, justamente porque o mantra, ele é a repetição. Então, a repetição, ela se torna terapêutica porque, conforme a pessoa vai ouvindo e vai entoando, para ser mais terapêutico, Ieda, se a pessoa conseguir entoar. Tem que repetir. Se ela repetir, é mais terapêutico ainda até do que ouvir. Porque ela está repetindo e está ouvindo a própria voz. Exatamente, ela vai repetindo, ela vai ouvindo, e esse movimento rítmico, né? Esse movimento rítmico da repetição, ele é muito salutar porque ele, ao mesmo tempo que ele repete, ele renova. É o repetir e renovar. Por quê? Vamos pensar. Número 1, se eu faço 1, ele deixa de ser 1, concorda? Vão ser vários uns, né? E em música é isso. Se eu toco uma nota aqui, ela tem os harmônicos. Então, ela deixa... A gente está ouvindo aqui ainda. Ela ainda está tocando. Então, eu tenho o toque dela... E ela vai tendo os harmônicos que vai constituindo o eu dela. Então, o mantra, ele faz isso. Ele faz a repetição, você repete e renova. É algo que repete e cria um algo novo. E isso é muito terapêutico. Porque, ao mesmo tempo que eu repito, crio um algo novo, eu entro em contato com o meu pulso. O nosso pulso faz isso. Né? Então, a gente tem um pulso que ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. O pulso se constitui disso. E o que é o pulso? É vida. Certo. É vida pulsante. Então, o mantra, ele te chama para a vida. Ele faz esse movimento de repetição, né? Então, a reza do terço, por exemplo, pessoas que são católicas, né? Então, é esse movimento, é chamar para a vida. É a repetição. É a repetição que é a repetir e renovar. Esse movimento de repetir, renovar e criar algo novo, né? Me faz sentir vivo.
vivo, tanto fisicamente, por conta do pulso, né? Ele me remete, meu cérebro entende isso. Tá. Meu cérebro entende, é o pulso, estou vivo, né? Porque eu faço esse movimento do pulso, estou vivo e aí eu me sinto vivo, né? De corpo e alma. É tudo muito interessante, mas é tudo muito novo aqui no Brasil. Então eu acho que é de extrema importância o seu canal, né, que a gente vai deixar linkado, para as pessoas poderem acessar e conhecer o trabalho do musicoterapeuta e ajudar, inclusive, nessa transição do voluntário, né, do musicoterapeuta que trabalha como voluntário no hospital, e ele está sendo tão importante para o profissional, funcionário do hospital que está lá para te ajudar. Eu acho que parabéns, professora, pelo seu canal, pela sua iniciativa de mostrar para a gente toda essa gama de novidades, né? Meus parabéns. Muito obrigada, Ieda. E é muito legal você falar isso, porque para o hospital eu acho que tanto o músico quanto o musicoterapeuta são fundamentais. O músico ele tem o trabalho dele, né, ali, que também é super importante, porque você poder levar um pouco de leveza, né, para um ambiente que normalmente é mais estressante, mais estressante, né? Muito estressante. Então, esse é o papel mesmo do músico, é levar um pouco da leveza para esse local que é estressante, né? E o do musicoterapeuta, de desenvolver todo esse trabalho com a musicalidade do cliente, né? E a música é de todos e para todos. Tá ali dentro da gente, é só acessar essa musicalidade, acessar esse som que tá dentro da gente, né? Como é que chama o seu canal? Ana Paula Cascarani. É o meu nome, é só acessar lá no YouTube, vai me encontrar. E eu tô com um programa de aulas agora online, né? E é um programa bem interessante, porque tem uma plataforma, né, virtual de aprendizagem, né? Então lá a pessoa também consegue se certificar. Então tem certificado, tem a biblioteca, tem os artigos, né? Que interessante, nós vamos deixar o link. Isso, que é do meu site, e lá pelo próprio site a pessoa consegue fazer as aulas. Então, para profissionais que não são musicoterapeutas e que queiram usar música, que nem essa dica do mantra, por exemplo, então tem as aulas lá. Muito legal. Né? Como chama o site? anapaulacascarani.com.br. Tá fácil. Muito fácil. Obrigada, professora. Gratidão, Ieda, por essa oportunidade, por estar aqui. Conte comigo. Nós que agradecemos por toda essa beleza de palestra que você nos deu. Obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos. Até a próxima.